agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecer a Deus por mais um dia a porta dessa casa estar aberta, por mais um dia a gente poder estar aqui, agradecer a Deus por poder amanhecer mais um dia, agradecer pelo dia maravilhoso de hoje. Sabemos que hoje é dia das mães, agradecer todas as mães, principalmente a mãe de Jesus. Agradecer a Deus por essa casa ser é humilde, mas é tão agradável, é um sentimento tão bom. Agradecer aos protetores da casa, que mantém essa harmonia. Quem está em casa não deve sentir, mas aqui a harmonia é muito boa, as energias são muito boas, a gente sempre sai melhor do que entra. Eu não sou de pedir nada a Deus, eu acho que Deus manda o que a gente precisa, né? Então a gente não sabe pedir, então eu não peço nada, eu só agradeço mesmo. Agradeço por estar encarnado aqui na Terra, agradeço pelo meu corpinho, por essa máquina perfeita. E a única coisa que eu vou pedir a Deus é que a gente possa sentir as boas energias da casa, que a gente possa absorver o máximo da palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Visual, por favor. Aquela aí para você, tá? Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, que é o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Morava em Tiro, uma cidade fincada às margens do mar Mediterrâneo, um rico mercador israelense, muito conhecido pelos seus irmãos de raça, pela fé que ele tinha. Chamava-se Absalão e era natural de Terúlia, na Galileia. Entre aqueles que professavam sua fé, que era a fé mosaica, Absalão foi um dos primeiros homens de sua época a acreditar que Jesus era o Messias. Absalão foi um dos primeiros homens a acreditar que Jesus era o ungido, o Filho de Deus, que viera para nos ensinar a amar. E o sonho de Absalão era poder encontrar-se com Jesus, pelos lugares por onde ele andava, naquelas pragas palestinas. Mas ele não estava tendo sorte, porquanto quando ele vendia suas mercadorias em Jerusalém, Jesus estava naquela hora pelas bandas de Cafarnaum. Quando ele ia para Cafarnaum, Jesus estava em Betânia, e Absalão não estava tendo sorte de se encontrar com o Divino Mestre. Ele não queria parar suas atividades com o único objetivo de buscar Jesus, mas ele queria encontrar-se com Jesus pelos lugares por onde ele andava de forma casual. Não estava tendo sorte. Um dia, voltando de uma de suas viagens de negócio, Absalão foi acometido por uma virose, algo muito comum naquela época, que o prostrou na cama com uma enfermidade terrível. Ele então pensou: se eu não encontrava-me com Jesus quando eu andava por todas essas aldeias, imagine agora preso em um leito de dor. Absalão, ele era um homem de muita fé. E todas as noites, antes de dormir, ele prostrava os seus joelhos aos pés da cama e oferecia suas orações a Deus, a Jeová, o Deus da sua crença. Como eu disse, Absalão era um homem de muita fé, mas não era um homem muito dado à caridade. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar uma coisa para vocês, que talvez eu até já falei aqui da última vez que aqui estive.
A fé, ela não é importante para Deus. Deus não está nem aí para quem tem ou não fé nele. Querer que acreditem ou não nele ainda é fruto da vaidade humana. É Jesualdo que quer que vocês acreditem ou não no que eu falo. Deus é o absoluto. Como ele disse para o próprio Moisés, que se apresentasse ao faraó do Egito e dissesse que eu sou está te mandando. Então Deus é o absoluto, Deus é. Ele não se importa com quem acredita ou não nele. Mas ele se importa para aqueles que apresentam uma obra. Tiago, o apóstolo de Jesus, escreve em sua epístola que a fé sem obras é morta, é inoperante. E ainda nos faz um desafio na epístola: mostre-me a sua fé sem obras, porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Então a fé sem obras é morta. Então para Deus a fé tem muito pouca importância. Porém, a fé é muito importante para quem a tem. Eu tenho pena das pessoas que não têm fé, porque a fé é uma mola que nos impulsiona para a frente e para o alto. Por isso que Jesus lutou tanto para aumentar a fé dos discípulos. E ainda dizia: ó homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Então a fé é muito importante para quem a tem, porque tem esperança, tem consolação e alegria de viver. Fecha parênteses. Então, Absalão era um homem de muita fé, porém não era dado à caridade, à fraternidade ou a nada que o valha. Mas prostrava-se à cama para fazer suas orações e pensava consigo mesmo: agora é que eu não encontro Jesus, preso nesse leito de dor. Um dia Absalão teve um sonho que para ele foi como um desdobramento, o que o Espiritismo chama de bicorporeidade. E ele sai do corpo, seu corpo fica no catre, na cama. E agora ele se vê aos pés de um monte, onde pessoas de toda sorte ali se aglomeram para ouvir Jesus com seu verbo divino e eloquente. São pessoas de toda sorte, crianças desnudas, velhinhos sem saúde, mulheres da vida, dessas que não têm maridos, mas pertencem a qualquer um, leprosos. E Absalão então torce o nariz no meio daquela turba que se aglomeram, que se acotovelam para chegar mais próximo de Jesus, que está ao topo do monte. Eles se empurram para chegar. E Absalão, ali no meio daquela turba, se vê empurrado, mesmo sem querer, aproxima o Absalão de Jesus. É mais ou menos como o metrô em horário de pico em São Paulo. A pessoa entra sem querer, a turba empurra. E aí Absalão agora se vê frente a frente com Jesus. Ele está tão perto que ele pode até tocá-lo se ele estender a mão, mas ele não ousa. E Jesus olha para ele e fala: Absalão, se me encontrares pelos lugares por onde eu ando, eu te curarei. E Absalão fala: ah, mestre, eu me encontro doente, enfermo, num leito de dor. E Jesus fala: se você não me encontrar pelos lugares por onde anda, Absalão, eu irei te procurar. Absalão então volta ao corpo físico e sente uma sensação de paz indescritível. O seu quarto parece que está nimbado de luz. Aos poucos aquela luz se dissipa, mas aquela sensação de paz permanece. Ele então manda chamar seus 3 filhos e fala-lhes da visão que teve, do desdobramento do sonho, e manda-lhes que saiam cada uma direção à procura de Jesus. E ao encontrá-lo, aquele que o encontrar, tragam Jesus para que ele o cure. E aí os 3 filhos saem, cada um uma direção, à procura de Jesus, para trazê-lo, para curarem Absalão. E depois de alguns dias, volta o primeiro dos filhos com a seguinte notícia: pai, eu andei por todas as plagas de Israel e não encontrei Jesus. Como aquele homem anda, pai. Eu estava num lugar, ele estava em outro, eu não conseguia achá-lo. Mas ao me aproximar aqui da nossa herdade, pai, da nossa fazenda, eis que se aproxima de mim, pai, um leproso, dizendo saber onde está Jesus, mas eu me afastei dele, pai. Que doença repugnante. Fiz mal, pai? Não, filho, fizeste bem, porque essa doença realmente é muito impura. Vai tomar banho para se livrar das impressões que essa doença pode ter deixado. O filho sai e batem à porta, e um dos criados chega e diz: Absalão, tem um leproso à porta, dizendo saber onde está Jesus.
Ele fala: expulsem-no daqui, deem-lhe um pão qualquer, e não deixem que nem os cães se aproximem dele, porquanto essa doença é muito estigmatizante. E assim é feito. O leproso vai embora. Restam então os outros 2 filhos, e depois de alguns dias volta o primeiro com a notícia parecida: pai, não encontrei Jesus. Quando eu estava num lugar, ele estava em outro. Eu ia para aquele lugar, mas ele já se encontrava em outro. Não encontrei Jesus, pai. Mas se eu me aproximar aqui da nossa casa, eis que um moleque, um menino desses de rua, salteador de beira de estrada, que hoje nós chamaríamos de trombadinha, né? Se aproxima de mim, pai, dizendo saber onde está Jesus, mas eu me afastei dele. De certo, queria roubar-me, não é, pai? Fizeste bem, filho. Essas crianças maltrapilhas não sabem onde Jesus está. Vai tomar banho, se recompor da viagem. E o homem faz isso, e batem à porta, e os criados chegam e dizem: Absalão, tem um menino aí na porta, pedindo esmola, e diz saber onde está Jesus. Deem a esmola a ele e mandem-no embora, porque uma criança desse tipo não deve saber onde está Jesus. E assim é feito. Resta então a sua esperança no seu primogênito José. José demora para voltar, mas quando volta com a mesma notícia: pai, como esse homem anda, pai. É um verdadeiro peregrino do amor. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de luz. Mas eu não consegui encontrá-lo. Quando eu estava em Jericó, ele estava em Samaria. Quando eu ia para Samaria, ele já estava em Cafarnaum. Pai, como aquele homem anda, eu não consegui achá-lo. Mas ao me aproximar aqui da nossa herdade, pai, eis que se aproxima de mim. Teve coragem de se aproximar de mim Jonas, o cananeu, o nosso inimigo número 1, o inimigo número 1 da nossa família, pai. Se aproxima de mim dizendo saber onde está Jesus. Pai, eu tive que me conter para não cortar-lhe com a minha adaga. Como pode ousar se aproximar de mim? Fizeste bem, filho. Realmente não se deve perdoar ao inimigo. E Jonas, o cananeu, fez muito mal para a nossa família no passado. Vai te banhar, e a mim só resta o desgosto de não ter encontrado Jesus. O menino vai, batem a porta, e os criados falam: Absalão, Jonas, o cananeu, está à porta. Diz saber-te enfermo, e vem te pedir perdão pelo mal que te fez no passado. Absalão então tenta se erguer, tamanho ódio que lhe é tomado, fica rubro de ódio e quase cai se não fosse amparado por um dos filhos, e manda expulsar Jonas antes que eles o matem. E assim é feito. Absalão então, agora desgostoso e sem esperanças, define a cada dia e morre. Na linguagem dos espíritas, desencarna. E agora, como Absalão era um homem de fé, mas de pouca caridade, ele se encontra em um lugar fétido, um lugar de muito sofrimento. Os umbrais dos espíritas, ou o inferno da teologia, não importa o nome, porque o lugar é o mesmo. A diferença é que nós sabemos que é passageiro, mas a teologia acredita na eternidade das penas. E agora Absalão se encontra ali sofrendo, que para ele, que acredita na eternidade das penas, aquele sofrimento não vai ter fim. E ele se encontra ali naquele lugar onde há muitos choros e ranger de dentes. Quem assistiu ao nosso lar, viu o umbral dos espíritas, onde André Luiz sofreu por 8 anos e pouco de permanência no umbral. E ele lamenta que Jesus não cumpriu a sua palavra. Jesus não foi curar-lhe como lhe prometeu. Quando de repente ele vislumbra uma estrela que brilha no horizonte. E aquela luz se aproxima daquele lugar escuro e fétido. Absalão precisa baixar a vista, tamanha é aquela luminosidade. E ouve uma voz que lhe diz: Absalão, o que queres? E Absalão pergunta: quem é? Ele fala: eu sou Jesus. Mestre, você não cumpriu o prometido. Disse que iria à minha casa me curar se eu não te encontrasse pelas plagas de Israel. E você não foi, não cumpriu o prometido. Jesus fala: Absalão, eu estive na tua casa 3 vezes e você me expulsou. E Absalão pergunta: mas quando, mestre, estiveste na minha porta? Primeiro, Absalão, eu me apresentei na figura de um leproso, mas você me repudiou. Mas eu compreendi por quanto a doença é muito estigmatizante.
Eu compreendi você e te perdoei. E voltei mais uma vez na figura de um menino, que embora maltrapilho, ele tinha uma saúde perfeita. Mas mesmo assim você me repudiou e me expulsou da sua porta. Mas eu ainda te perdoei, Absalão, e me apresentei na tua porta, na figura de Jonas, o cananeu, o teu inimigo, para te pedir perdão. E você mais uma vez me expulsou da sua porta. E Absalão então pergunta, mas quando? Como, mestre? Como eu iria te reconhecer nessas três figuras? Na figura de um leproso, na figura de um menino maltrapilho e na figura do meu pior inimigo. Como, mestre? E aquela voz lhe diz, se tivesses praticado, Jonas, o meu principal mandamento, tu terias me reconhecido. E qual é, mestre? Qual é o teu principal mandamento? E a voz lhe diz, amar ao próximo como se for a você mesmo. Se você tivesse amado ao próximo como se for a você mesmo, Absalão, você teria me reconhecido no próximo. Absalão então, genuflexo, de joelhos, cabeça baixa, fica ali, sem saber quando o seu sofrimento vai ter fim e aquela luz volta ao seu lugar de origem. E esse é mais ou menos o desencarne de quase todos nós. Eu tenho essa péssima notícia para dar a vocês, inclusive para mim, que os ouvintes mais próximos da minha boca são os meus. A maioria de nós vamos passar por algum sofrimento ao desencarnarmos, o que a gente chama de umbral. Porque a maioria de nós não pratica o principal mandamento de Jesus. Não pratica, que é amar ao próximo como se for a nós mesmos. A maioria de nós. Mas eu falei a maioria, eu não falei todos. Porque algumas pessoas desencarnam e não sofrem tanto assim. Algumas pessoas desencarnam e já se encontram numa colônia de refazimento. Quem assistiu Violetas na Janela sabe que Patrícia já despertou numa colônia espiritual. E recebia flores na janela, violetas que a sua mãe lhe mandava em forma de pensamento. Então nem todos passam pelos umbrais da terra, pelo sofrimento. Alguns não. Infelizmente são poucos. Mas a maioria de nós sofreremos. Mas eu quero falar-lhes de um outro justo, que também não passou pelos umbrais da terra. Um outro justo que cumpriu fielmente o preceito cristão, que é amar ao próximo como se for a ele mesmo. Não passou pelo umbral, já despertou no mundo espiritual para ser feliz. Eu estou falando de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que tem uma afinidade muito estreita, mediúnica, com Divaldo Franco. E um dia Divaldo Pereira Franco pergunta para Bezerra, Bezerra, qual foi a sua maior alegria no mundo espiritual? E Bezerra fala, Divaldo, a minha maior alegria no mundo espiritual foi no dia que eu desencarnei, naquele quarto simples e humilde da minha residência. Ouviram o que eu falei? Quarto simples e humilde da residência de Bezerra, que foi deputado federal, não é? Que foi escritor, que foi médico. Isso já prova o caráter daquele homem. Quando eu desencarnei no meu quarto humilde, eu fui despertado por Celina, Divaldo, a enviada de Maria. Ele era devotíssimo de Maria, mãe de Jesus. E Celina me acorda e fala, acorda, Bezerra. Maria manda te dizer que tu já te encontras no mundo espiritual. Desperta para ser feliz, Bezerra. E ele ouve murmurinhos lá fora, barulhos. Mas o quarto dele está cheio de amigos que o antecederam na grande viagem. Espíritas e não espíritas. Pessoas que desencarnaram antes dele, que estavam ali para lhe desejar boas-vindas, lhe dar um abraço. Como ele se sentiu feliz com aquele encontro, ele fala para Divaldo. Mas ele ouve barulhos lá fora e pergunta, Celina, que barulhos são esses? E ela vai até a vidraça e diz, veja você mesmo, Bezerra. E ele vai. Ele chega na vidraça, ele olha, ele vê uma tremenda multidão que canta Hosana em sua homenagem, que dá glórias pelo seu retorno à pátria espiritual, lhe desejando boas-vindas. Ele fica tão feliz, mas ele olha e não reconhece ninguém. E pergunta para Celina, mas quem são, Celinas, que eu não reconheço nenhum deles? E Celina fala, são aqueles que você ajudou, Bezerra. São aqueles que você amou na terra. São aqueles que você levantou, que estavam caídos. Olha
Olha lá aquele, Bezerra. Aquele que você subiu um morro em dias de chuva, os morros do Rio de Janeiro, para curar o filho dele, deixando o seu próprio filho em casa, enfermo, aos cuidados da sua esposa. Está ali para te desejar boas-vindas. Olha aquela mulher, Bezerra, aquela que você tirou o anel de formatura para que ela comprasse remédios para o filho. Está ali. Você não reconhece, Bezerra, porque nunca se preocupou com isso, só se preocupou em amar. Você ajudou sem olhar a quem. É por isso que você não reconhece, Bezerra. Ah, Dival, a minha maior alegria foi essa. Então, como eu disse, nem todos passam pelos umbrais, mas aqueles que amam ao próximo como a si mesmo, esses não passam pelos umbrais. Tem um livro do meu amigo Aguinaldo Paviani, cujo título é Não Há Mais Tempo. Não há mais tempo. Onde ele fala com muita propriedade que o tempo de transição na Terra já está acontecendo. A separação do joio e do trigo já se faz. Pode ser que não tenhamos mais tempo de reencarnar na Terra. Porque o Espírito, via de regra, fala, mas não existe inferno eterno, eu vou voltar quantas vezes forem necessário, vou deixar para me dedicar à religião quando eu estiver mais velho, não tiver muito o que fazer na vida. Não é isso? Mas Aguinaldo fala com muita propriedade que pode ser que não haja mais tempo. Nós vamos reencarnar sim, mas será que é na Terra? Ou num planeta primitivo, como aconteceu com os nossos irmãos de capela? Onde não vai ter internet, não vai ter novela das 8, não vai ter esse conforto que ora nós desfrutamos. Onde também há muitos choros e ranger de dentes nas reencarnações sofridas desses planetas. Pode ser que não haja tempo, né? Eu estou aqui com vocês na manhã de hoje, mas eu não sei se eu chegarei na minha residência hoje. Vocês têm essa certeza? Ninguém tem, porquanto o primeiro minuto do futuro é uma incógnita. Ninguém sabe o que pode nos acontecer. Imagine que um homem se encontra na rua com um médico. O médico da família dele, um médico que cuida da família inteira dele. E o médico então, esbaforido, chega para ele e fala, ainda bem que eu te encontrei. Eu tenho duas notícias para te dar. Uma é ruim e a outra é pior ainda. Qual que você quer ouvir primeiro? Oh, doutor, que coisa, uma é ruim e a outra é pior ainda. Conta a ruim primeiro, doutor. O doutor olha para ele e fala, a ruim é que de acordo com os seus exames você só tem 24 horas de vida. Nossa, doutor, existe algo pior do que isso? Qual é a pior do que essa? A pior do que essa é que desde ontem eu estou te procurando para te dar essa notícia. Então não há nada pior, ruim, que não possa piorar. Não é isso? Mas tem o outro lado, não há nada tão bom que não possa melhorar. Eu tinha um amigo que dizia que o bom é inimigo do melhor. Quando a gente fala, como é que está você? Tá bom. Não, você não quer melhorar, mas já está bom? Então está ótimo. Não é isso? Não, o bom é inimigo do melhor. Nada está tão bom que não possa melhorar. Tem pessoas que falam, se melhorar estraga. Eu nunca vi isso. Se melhorar estraga? Se melhorar, melhora. E é para isso que nós estamos aqui na Terra, para nos melhorar enquanto criaturas humanas. Agora eu vou lhes dar uma notícia que eu não sei se vocês já tiveram do púlpito espírita. Tem muita gente que acreditam na volta de Jesus, que Jesus vai voltar. Vai voltar. Isso é uma ideia ainda dos judeus, mas tem muita gente que ainda acredita que Jesus vai voltar. Nossos irmãos evangélicos, católicos e até espíritas também acreditam que Jesus vai voltar. Mas eu tenho uma notícia para lhes dar. Jesus já voltou. Não que ele tivesse nos deixado em algum tempo, porque Jesus sempre permaneceu conosco. Mas de forma mais pragmática, mais sustentável, Jesus voltou, como havia prometido lá em Mateus capítulo 25, quando disse-nos, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, arrodeado de anjos, separará os bodes das ovelhas e dirá para os bodes, afastem-se de mim, porque eu não os conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive frio e não me agasalhaste. Tive sede e não me deste de beber. Estive preso e não me visitastes. Fui enfermo e também não me visitastes. Afastem-se de mim. E eles perguntarão, mas quando, mestre? Quando te vimos assim e não te ajudamos? E eu direi, quando deixaste de fazer a qualquer um dos meus pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Afastem-se.
Aí eles vão para as trevas exteriores, onde há muitos choros e ranger de dentes. E direi para as ovelhas que estarão à direita: entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me agasalhastes, fui forasteiro e me recebestes bem, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes me visitar também. Entrem e sejam felizes. E eles perguntarão às ovelhas: quando, mestre? Quando te vimos assim, te ajudamos? Quando fizestes a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. Entrem para o regaço do meu Pai, sejam felizes. Então Jesus promete essa vinda, lá em Mateus capítulo 25, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, rodeado de anjos. Meus amados, o que aconteceu com o advento do Espiritismo, com o advento do Livro dos Espíritos, em 1857? Não foi um Espírito da verdade, arrodeado de uma falange. A falange do Espírito de verdade são os Espíritos elevados que ajudam o Espírito de verdade na purificação? Não foi? Não é assim que Jesus assina no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da verdade? É Ele, porque deu uma comunicação lá, no capítulo 6 do Evangelho, quando ele fala: vim como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a paz, a luz e dissipar as trevas. É Jesus. Jesus de volta agora de forma pragmática, arrodeado de anjos. Por que ele fala na sua promessa de vida, quando o Filho do Homem voltar na sua glória? Na sua glória é no corpo espiritual. Não é físico, como se espera. Não tem a menor condição. A primeira revelação veio com Moisés, um homem, de forma individual. A segunda revelação veio com o próprio Jesus na Palestina. E a terceira revelação veio na universalidade dos Espíritos. Jesus como coordenador de tudo isso, o Espírito da verdade. Então Jesus já veio. Aí começou o período de transição, meus amados. Ali começou o período de transição, que eu não sei até quando vai, da separação do joio e do trigo, a separação dos bodes e das ovelhas. A transição já começou. Divaldo fala que o expurgo já começou. Já tem muitos desencarnos até em massa que não vão mais reencarnar na Terra. Levem isso a sério. A transição já começou e pode ser que não tenhamos tempo. Mas enquanto estamos aqui respirando, acordamos de manhã respirando, nós temos oportunidade de mudar. Bezerra diz que é uma frase que quase todos nós pronunciamos quando desencarnamos, porque é uma frase carregada de muita tristeza e de muito pesar. É uma frase que quase todos nós dizemos. Sabe qual é a frase? O que foi que eu fiz na minha vida? Veja que o verbo está no passado. O que foi que eu fiz na minha vida? E aí não se pode fazer muita coisa porque já está desencarnado. Vai sofrer as consequências. Mas diz Bezerra que quando essa frase é dita com o verbo no presente, não no passado, pode ser mudado muita coisa. Quando eu digo o que é que eu estou fazendo na minha vida, verbo no presente, é sinal que eu posso mudar. Porque estou encarnado, eu estou encarnado para isso. Então, se nós despertarmos a consciência hoje, já valeu a pena, porque iniciamos um processo de mudança. Meus amados, quando eu preparo uma palestra, quando eu estudo para expor uma palestra, um tema, eu quero dizer para vocês, desculpe, mas eu não preparo para vocês. Eu preparo para mim, para ver se eu melhoro, se eu mudo, se eu me torno um ser humano melhor, se eu cresço espiritualmente de alguma forma. Eu preparo para mim porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E ai de mim se não praticar. Porque aquele que sabe sofre muito mais, porque errou com dolo, com conhecimento de causa. É claro que estamos mais ou menos no mesmo patamar, e o que serve para mim serve para muita gente. Então aí eu exponho que muita gente até se beneficia com isso. Mas eu faço para mim. Então a gente precisa tomar cuidado. Que pode ser que não tenhamos tempo. E a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não é a salvação da beatitude, aquela salvação teológica de um céu eterno. Não é essa. É a salvação no sentido de sermos felizes, dos bem-aventurados, como diz Jesus no início da Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, os pacificadores. Bem-aventurado é feliz. É dessa salvação que Jesus fala: fazer o bem, fazer a caridade. Fora dela não há salvação.
Chico Xavier até disse certa vez, se o Espiritismo tivesse falado fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria ficado. Não é fora do Espiritismo. Religiões são caminhos. É fora da caridade que não há salvação. Por isso que eu disse que a fé sem obras é morta. Deus não se importa muito com isso, mas ela é importante para quem a tem. Nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, aquela falange escreve ali, assina os prolegômenos, aqueles que ajudaram Kardec na codificação, sob a égide do Espírito da Verdade. Está Sócrates, Platão, Zoroastro, Paulo, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, tantos outros. E tem um deles ali que chama-se Sócrates, Platão, Aristóteles, assina os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 967, se não me engano. É 967? É, 967. Onde Kardec pergunta qual é a felicidade dos bons espíritos. E a resposta é longa. É estar em paz com Deus, é viver em harmonia, é conhecer todas as coisas, é muita coisa. Mas tem uma parte lá que fala assim, é fazer o bem. A felicidade dos bons espíritos consiste em fazer o bem. Porque eles se comprazem em fazer o bem. Aquele que acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Quando a gente faz o bem, a gente é acometido de uma felicidade indescritível. Porque é melhor ajudar do que ser ajudado. É fazer o bem. É fazer o bem. Aristóteles dizia isso na sua vida na Terra, quando foi discípulo de Platão. A felicidade consiste em fazer o bem. Por isso que eu acho que essa parte da resposta é dele. Ele até dizia, para ilustrar o que ele estava falando, se você quer ser feliz por um instante, tenha um momento de prazer. Se você quer ser feliz por uma hora, tire uma soneca. Se você quer ser feliz por um dia, vá pescar. Se você quer ser feliz por uma semana, faça uma viagem. Se você quer ser feliz por um mês, case-se. Era ele que falava. Se você quer ser feliz por um ano, herde uma fortuna. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, faça o bem. Frase de Sócrates. Então a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Aí Kardec pergunta na questão 625 qual é o modelo, aquele espírito no qual devemos nos espelhar. O espírito mais puro que já passou pela terra, que nos serve de modelo e guia. E a resposta é, vede Jesus. É a resposta mais curta que eu vi na codificação. Então aquele que nós devemos nos espelhar chama-se Jesus. Interessante, não? Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Mas na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Sabe por que Kardec faz essa pergunta? Porque se Jesus é o modelo, o guia, e a nossa bandeira é fora da caridade, não há salvação, Kardec queria saber qual é o sentido da palavra caridade, como Jesus entendia, para que a gente siga. E a resposta, o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso. Isso é a abrangência da palavra caridade. Tem gente que pensa que é dar esmola, é fazer doações. Também é um pouco da benevolência para com todos. Mas a benevolência para com todos não é somente no sentido de doar coisas materiais. É benevolência para com todos. Às vezes eu dou o supérfluo, às vezes eu não dou o que me faz falta, eu só dou o que me sobra. Não é? Então eu não sou verdadeiramente uma pessoa boa. Ser bom é como uma mãe que dá um pouco dela. É o modelo mais puro do amor que nós temos na terra, é o amor de mãe, que hoje é o dia delas. Às vezes eu dou o que sobra. Aquele homem estava preso e o delegado fala para ele, você é um ingrato. Aquele homem te deu um pão e você joga uma pedra na vidraça da casa dele. E aquele homem fala, não foi pedra, doutor, foi o pão que aquele sovina me deu. Um pão empedrado. Isso é caridade, gente. E às vezes a esmola é dada de uma forma que constrange. Então é uma anticaridade. Isso que eu falo. Eu falo não, a doutrina fala é benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias, porque eu tenho as minhas a serem vencidas. Porque se eu não ver a parte boa que vocês têm, eu não vou amá-los. Porque ninguém ama o que não é bom.
Se vocês começarem a ver as minhas imperfeições, vocês também não vão gostar do que veio. Não vão gostar de mim. Então o segredo é que eu veja as perfeições, as virtudes que vocês já desenvolveram e veja as minhas imperfeições para combatê-las. Então é ver a benevolência, isso, indulgência com as imperfeições alheias, isso é a compreensão. A gente só vê o defeito do outro. É da natureza humana ver mais o defeito do outro. Parece que eu sou perfeito e só vejo o defeito da humanidade. Quando eu vejo é porque eu tenho. Porque houve identificação. A psicologia chama isso de projeção. Eu projeto para o outro aquilo que eu tenho em mim. Como aquelas 3 velhinhas que se reuniam para tomar café da tarde juntas, todo dia, hora na casa de uma, hora na casa da outra. Aí uma dessas tardes, uma daquelas velhinhas disse assim: estou preocupada comigo. As outras 2 falaram: por quê? Ela disse: porque ontem eu estava no meio da casa com a vassoura e não sabia se eu ia começar a varrer ou se tinha terminado. Você está mal mesmo, disse as outras. Aí quando a gente fala de uma mazela, abre coragem para que a outra fale também, né? Aí a outra falou: também estou preocupada comigo. Por quê? Porque ontem eu estava em pé, perto da minha cama de camisola, e eu não sabia se eu ia deitar ou se tinha levantado. Aí a dona da casa bate na madeira assim na mesa e fala: Isola, vocês estão esclerosadas mesmo, hein, amigas? Isola, ainda bem que eu não estou igual a vocês. E bate na madeira 3 vezes. E ato contínuo fala: peraí que eu vou ver quem está batendo na porta. Pergunto-lhes: quem estava pior? A dona da casa, mas é mais fácil ver o defeito dos outros. É mais ou menos assim que nós somos. E aí eu me incluo também. Então o segredo é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoar. E a doutrina do Cristo é muito difícil de ser praticada, porque é perdoar o inimigo. É perdoar o inimigo. É amar o inimigo até. Não é nem perdoar, é amar. Porque amar quem me ama é fácil. Os fariseus e os escribas já fazem isso, disse Jesus. Mas é amar o inimigo. E começa com perdão. O perdão é terapêutico. Mas o perdão é importante para quem o dá, porque se liberta. Aquele que foi perdoado ainda vai responder perante as leis. Ele precisa se arrepender, expiar e reparar o que fez. Mas aquele que perdoa se liberta, é terapêutico, né? O pastor disse para aquela assembleia repleta de fiéis: quem aqui é capaz de perdoar ao inimigo? Todos levantaram a mão, menos um velhinho lá atrás. Aí ele perguntou para o velhinho: e o senhor aí, do alto dos seus 80 e poucos anos, não levantou a mão por quê? Ele disse: porque eu não tenho inimigos, por isso que eu não perdoo. Eu não perdoo meus inimigos porque eu não os tenho. O pastor então fala: que legal, do alto dos 80 e tantos anos não ter inimigos é um feito, né? Levante-se e diga para essa plateia toda como é que se chega aos altos dos 80 e poucos anos sem ter inimigos. A gente precisa aprender. Então ele se levanta e fala em alto e bom som: eu não tenho inimigos porque graças a Deus já morreram todos. É desse perdão? É do perdão do coração para você se libertar. Por isso que Pedro pergunta a Jesus e Jesus responde. Pedro pergunta: mestre, quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão que nos fez mal? E aí eu fiz essa poesia que está até no meu livro, quem adquiriu ele naquela oportunidade sabe. Pergunta Pedro a Jesus dúvidas do seu coração: se contra a minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Meus amados, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É nisso que consiste a caridade. Como entendia Jesus, que é o tema dessa palestra de hoje. Aquele homem era assim. Ele abraçava as pessoas, beijava, levantava o caído, dizia palavras amorosas. Era bem quisto em toda a sociedade. Era um homem bom. Qual era a religião dele? Não importa. Não importa. Ele era uma pessoa boa. E as pessoas diziam quando ele morresse ia para o céu. Porque era um homem santo. É assim que se fala das pessoas boas, né? Quando morrer vai para o céu. E ele morreu. E foi para o céu mesmo, meus amados. Mas a fila do céu estava imensa. Parecia a fila do INSS. Lá no balcão tinha uma anja atendendo. E ele ali na fila começou a agradar as pessoas, falando coisas engraçadas, começando com um, dando conselho ao outro. E o tempo foi passando, chegou a vez dele.
Quando chegou a vez dele, a anja perguntou qual o seu nome, e ele declinou o nome, e a anja procurou lá nos papéis, tudo manual, porque naquela época o céu não era informatizado, e aí não achou o nome dele. Aí chamou São Pedro chegou, ela disse: olha, o nome desse homem não está aqui. São Pedro procurou, não achou. Ele disse para ele: seu lugar não é aqui, moço, seu nome não consta na lista. Aí ele perguntou: mas onde é meu lugar? É no inferno. Ah, é? Como é que eu faço para chegar lá? Vá naquele elevador ali, entre, aperte inferno e desça, é lá o seu lugar. E ele foi. Porque o estado de consciência dele era de felicidade em qualquer lugar que ele estivesse. Porque felicidade é um estado de espírito, céu e inferno também é um estado de espírito. E ele foi assobiando uma canção, um hino de louvor, e entrou no elevador, apertou a tecla inferno e desceu. E quando a porta se abriu lá embaixo, ele viu muitos choros e ranger de dentes. E ele se compadeceu. E aí ele sai do elevador e começa a levantar o caído, a abraçar, a beijar. E o diabo olha para ele com um olhar torcido. Não está gostando do que está vendo. E ele começa a abraçar, a aconselhar, a limpar as feridas, a levantar o caído. Uma semana, meus amados, demorou. O diabo o pega pelas mãos, entra no elevador com ele, aperta a tecla céu e sobe. Chega lá e fala para São Pedro: Pedro, o lugar desse homem é aqui, não é lá embaixo não. Por quê? Porque ele chegou lá como quem não quer nada, abraçando, beijando, aconselhando. E agora está todo mundo fazendo isso lá. Lá não é lugar disso é aqui. Então o lugar desse homem é aqui. Meus amados, que vivamos dessa forma. Porque se um dia, quando desencarnarmos, isso é inexorável, nós vamos desencarnar. Se formos por descuido de uma anja qualquer, enviados para um lugar de sofrimento, que o líder daquela região nos pegue pela mão e nos leve para o nosso lugar de merecimento. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz. Que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas duas asas, da sabedoria e do amor, nos faça seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e até o meu retorno. Fiquem todos nas mãos de Deus. Muito obrigado. Pedimos que os bons espíritos possam adentrar em nossas casas, em nossos lares, levando energias boas, benéficas para todos os cômodos, para todos os entes queridos que lá estejam. Pedir pelos nossos amigos e irmãos desencarnados,
perdão a eles e perdoá-los. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom domingo a todos e bom começo de semana a todos. Obrigada. Manda um beijo para sua mãe, vai. Pode deixar.